pessoal, meu nome é Daniela Veloso, sou professora de Ciências e de Biologia e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje o tema da aula é sobre o universo, né? Então, quando a gente fala universo, remete à nossa memória, né, dúvidas, curiosidade, o desenvolvimento da nossa imaginação, né? Então, sobre o universo, desde os primórdios da humanidade, né, o universo ele realmente traz todas essas dúvidas, né, desenvolve a imaginação do ser humano. E ele sempre foi utilizado, principalmente no passado, como orientação humana, né? Num período aí da história onde não havia tecnologia, né? Então não haviam instrumentos de medições, né? A ciência ainda ela era construída a passos lentos. Né? Então, o homem observava o céu noturno, a posição das estrelas, né? E observava que havia uma periodicidade ali, né? Que havia momentos do tempo, né? Que se repetiam. Então, a partir desses pressupostos, né? A ciência ela foi construída a partir da observação do ser humano, né? Onde, no momento onde não havia, né? Tecnologia para dar esse suporte a essa construção. Então, essa ciência, ela era construída a partir da observação do homem, principalmente acerca do universo e do raciocínio, da cognição humana, né? O universo, o posicionamento das estrelas, né? Era utilizado aí como, por exemplo, nas embarcações, como orientação aí, né? Das pessoas que viajavam longas distâncias de navios, ou até mesmo aí pelos nômades, né? No período aí da história. O posicionamento das estrelas também desenvolveram, né, e continua desenvolvendo o imaginário humano, né? A partir desses pressupostos, dessa observação, por exemplo, de um céu noturno, né? O ser humano podia traçar trajetórias, caminhos, né? Seguindo esse posicionamento aí das estrelas. O homem, em um dado momento aí da história, ele percebeu que durante um ano algumas coisas aconteciam e se repetiam. Nesse momento, o ser humano ele não sabia o que eram as estações do ano. Essa ciência, ela ainda não era construída com esse embasamento científico, né? Essas palavras não haviam ainda, né, no vocabulário humano. Mas o homem já havia percebido, né, que durante um período de tempo, a temperatura era semelhante, havia o desenvolvimento da agricultura. Em outro período era mais seco, geralmente as árvores perdiam suas folhas. Eles continuavam a observar também, tanto as plantas quanto os animais, né? Tinham características diferentes, no caso os animais ou se comportavam diferente. Ali naquele momento já criava essa noção, né, que durante um ano a gente passava aí por 4 estações do ano. Em algumas localidades, né, principalmente aí nas zonas temperadas, nas regiões mais frias, eles conseguiam observar as 4 estações do ano mais definidas. Mais próximo ali à linha do Equador, nas áreas tropicais, essas 4 estações não eram tão definidas, porque geralmente o inverno não é rigoroso, né? Então, devido ali à posição desses continentes na linha do Equador, é o local, né, onde a radiação solar ela incide diretamente. Então, são regiões mais quentes aí do globo terrestre. Acerca do sistema solar, né, nesse momento aí da história, não tinha informações, até mesmo porque haviam especulações, né, mas a ciência, ela ainda precisava de dados mais científicos, né, acerca de realmente onde nós estamos, onde nós nos localizamos, né, como nós entendemos a nossa ocupação aí no nosso planeta. Com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento dos satélites artificiais, né, que são máquinas, equipamentos altamente tecnológicos que são lançados aí no espaço, né, por empresas, por países aí que detêm toda essa tecnologia espacial, foi possível o homem, né, compreender realmente que a Terra ela é esférica, inclinada, ligeiramente achatada nos polos, né, que há um sistema solar, né, onde os planetas eles circundam esse Sol que está no centro, né? E esses planetas eles localizam-se numa posição, né? Descreve uma trajetória chamada de órbita, né? E esses planetas eles ficam ali naquela posição, eles não saem do lugar, né? Por causa da força da gravidade, né? Então, quando a ciência desenvolveu um pouco mais, essas tecnologias foram desenvolvidas, esses conhecimentos científicos eles foram sendo construídos, né?
Hoje nós sabemos, por exemplo, que a nossa galáxia, né, ou seja, aquele caminho esbranquiçado, né, visto aí do espaço, é chamado de Via Láctea, né? Então esse termo Via Láctea é derivado, né, do aspecto esbranquiçado, né, observado aí da nossa galáxia com instrumentos de observação, ok? Então Via Láctea significa caminho de leite, caminho esbranquiçado. E o nosso sistema solar é um pontinho nessa imensidão que é a Via Láctea. O ser humano conhece toda a sua totalidade? Não, gente. Conhece muito pouco, até mesmo, né, pela dificuldade, né, de estudo, de localização, deslocamento, né? Então, a gente conhece muito pouco ainda do universo. Por isso que dá margem aí, né, para várias especulações, várias histórias, né, vários enigmas, né, que são criados aí ao longo dos tempos. Nós precisamos também relembrar aí alguns conceitos, né, em relação a astros, né, chamados de astros luminosos, são aqueles que possuem luz própria, são astros que são capazes de emitir luz, calor, né, através de reações químicas que acontecem no seu interior, tendo como base o elemento hidrogênio, como por exemplo as estrelas, né? Então as estrelas são capazes de emitir luz e calor, né? Então é devido a essa estrela, né, a nossa principal estrela aqui do nosso planeta, que é o Sol, que a vida ela estabelece no nosso planeta, né? A fotossíntese ela acontece e um dos fatores para esse processo acontecer é a presença da luz solar, né? A existência da vida ela ocorre através também da presença da luz solar, né? Então, os astros luminosos, eles são representados aí pelas estrelas. Os astros iluminados são aqueles que não têm luz própria, né? Como, por exemplo, os planetas, a Lua, não têm luz própria, mas são iluminados pelos astros luminosos, ok? Dentro desse conceito, né, dessa parte aí que a gente estuda o universo, tem dois conceitos que a gente começa a introduzir no ensino fundamental 2, que é a questão de referencial e movimento, né? Um pouquinho de física aí no 6º ano e no 7º ano. O referencial e movimento, ele vai depender muito, né, da posição do observador, né? Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Duas crianças, né, estão numa competição de atletismo. Elas estão ali na pista, correndo uma ao lado da outra. E tem uma arquibancada onde há pessoas ali observando essa competição, né? Quando uma criança olha para a outra, quando elas estão lado a lado ali durante a competição, como elas estão realizando o mesmo movimento, né? Às vezes até a mesma velocidade, quando uma olha para a outra, a sensação, né, que uma tem e a outra também tem é que ambas estão paradas. Por quê? Porque elas estão realizando o mesmo movimento. Então, a noção que elas têm é que elas estão paradas. Porém, a pessoa que está lá na arquibancada, observando essa competição, elas têm a noção que as crianças estão em movimento, né? Então, essa parte aí do referencial e do movimento vai sempre depender do observador. Quem está analisando aquela situação e a posição desse observador, ok? A gente também vai relembrar um pouquinho agora do conceito, né, e da construção aí do relógio de sol. O relógio de sol que foi muito utilizado, né, por vários povos, por várias civilizações, né, os egípcios, os maias, os incas, né, que também desenvolveram aí o relógio de sol a partir, né, dos instrumentos que eles detinham naquela época. O relógio de sol ele é baseado na formação de sombras, né? Então, não tem como você verificar a hora no relógio de sol durante a noite, porque você precisa da luz do dia e da formação dessas sombras que é feita através da luz do sol. Então, essa sombra, ela vai marcar ali no relógio de sol aproximadamente o horário, né? Então, o relógio de sol ele não é muito preciso. A gente consegue ver mais precisamente as horas inteiras, né? Então, por exemplo, se é às 6 horas da manhã, se é o meio-dia, né? Então, essas horas inteiras é perceptível nesse relógio de sol. E esse relógio de sol, a gente só consegue fazer a observação da hora nele através do movimento aparente, né? Do movimento aparente do sol. Eu costumo falar com os alunos que o movimento aparente, para a gente compreender e não esquecer, a gente tem que lembrar assim, ó, aparente, parece ser, mas não é, aparenta ser algo, né? Então a gente costuma falar, o sol nasce, o sol se põe,
né? Faz parte aí do senso comum das pessoas. Mas se a gente pensar do ponto de vista científico, o Sol já nasceu há bilhões de anos atrás, né? Então, o que a gente faz, essa referência, esse vocábulo que a gente utiliza, na verdade, a gente até descreve, né? Consegue fazer a trajetória do Sol ao longo de um dia, né? Na órbita celeste aí. Porém, quem realiza esse movimento não é o Sol, mas aparenta para nós, observador, ser o Sol. Mas na verdade é a Terra. É a Terra que está em movimento. É a Terra que está girando em torno de si mesmo através do movimento de rotação. E pra gente parece que é o Sol, né? A gente costuma falar, aqui na minha casa o Sol de manhã ele ilumina a cozinha e à tarde é no quarto, né? Então, mas na verdade não é o Sol que está deslocando, né, no universo aí, é o planeta Terra, né? Então por isso que essa mudança na posição do Sol ao longo de um dia recebe o nome de movimento aparente, não só do Sol, né, das estrelas em geral, ok? E aproveitando que a gente está falando aí de movimentos realizados pela Terra, né? O movimento de rotação é a Terra girando em torno do seu próprio eixo. Esse movimento dura aí aproximadamente 24 horas e é o responsável pela formação do dia e da noite. O segundo movimento que a Terra realiza é o movimento de translação, né? Esse movimento, ele dura aí aproximadamente 365 dias, ou seja, um ano, e é quando a Terra realiza um movimento em torno do Sol, né? Então, é esse movimento que vai ser responsável pela diferença, né, no clima, nas características físicas ali, naturais naquele ambiente, que nós chamamos das estações do ano. Nos continentes em geral, essas estações do ano, elas são observadas de forma diferente, né? Então, por exemplo, nas áreas temperadas, como por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, o norte dos Estados Unidos, o Canadá, o sul do Canadá, a gente consegue observar as 4 estações, né? Um inverno rigoroso, uma primavera florida, um outono onde as árvores perdem as folhas e uma primavera bem caracterizada aí pela presença das flores. Então, outono, verão, primavera e inverno, a gente consegue observar característico aí por essas diferenças, né, no comportamento dos animais, nas características físicas do ambiente. Já nas áreas mais próximas aos trópicos, a gente não consegue observar essa mudança muito grande nas estações do ano, devido principalmente ao fator temperatura, né, que são áreas mais quentes aí do globo terrestre. O nosso inverno, por exemplo, no Brasil não é tão rigoroso assim, mas na região sul, né? Mas os outros estados é uma temperatura mais amena, porém não há neve, ok? E a importância desse movimento, principalmente do movimento de translação, né, que toda a natureza, todos os animais se preparam, né, para essas mudanças, o comportamento dos animais, a reprodução, a construção de ninhos, né, de muitas aves, por exemplo, dependem desse movimento. Por quê? O fator temperatura, ele é muito importante, por exemplo, na desova de animais marinhos, como por exemplo das tartarugas marinhas, né? A presença de mais presas, de mais predadores na natureza, a manutenção das cadeias alimentares depende de fatores climáticos que estão relacionados às estações do ano, disponibilidade de chuva, disponibilidade de alimento, né? Comportamento desses animais diante desses fatores, ok? Então, essa foi a aula de ciências de hoje, né? O tema universo. Espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não fez a inscrição aqui no nosso canal, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, né? Um beijo para vocês e até a próxima aula de ciências. Tchau!